só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 350 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém, e tudo para a glória de Deus. Semanalmente recebemos aqui convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer esta mesa para um tempo de comunhão, conversa e compartilhar de experiência um irmão, um pastor, uma voz profética para esta geração, nesta nação. Estou falando do pastor Silas Malafaia. Pastor Silas, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. É um prazer muito grande, muito obrigado aqui pela oportunidade e sempre uma alegria, porque se você não fala, se você não diz nada, você não transmite conhecimento e informação. E aí quem vai informar e quem vai determinar é uma mídia onde tem interesses econômicos, religiosos e políticos na notícia. Então, parabéns e vamos embora, vamos para frente. Muito obrigado. A mídia tem te chamado aí de pastor polêmico. O senhor se identifica como pastor polêmico? Eles rotulam você de alguma coisa que eles observam. Polêmico porque questiona as coisas, polêmico porque fala a verdade, polêmico porque não me sujeito ao modus operandi deles, do tal do politicamente correto. Né? Hoje é um jogo que, se você não estiver respondendo dentro desse espectro, então você... Não, esse cara é um boçal, esse cara é um medíocre, esse cara é brigão, esse cara é sei lá o quê. Eu não me importo, eu sou isso o tempo todo. Eu não faço figuras, eu sou uma coisa na minha casa, eu sou outra coisa ali, não. Eu sou aberto, sou franco com a minha família, com meus irmãos, com quem trabalha comigo, quem me conhece, meus amigos de longuíssimas datas. Esse sou eu. Se gostam ou não, se acham que eu sou polêmico ou não, porque as pessoas estão acostumadas a se submeterem à opinião das outras. E eu sou um questionador. As pessoas não estão acostumadas com quem questiona, né? Não. As pessoas não estão acostumadas e existe uma coisa chamada gatilho mental. Eu vou explicar o que é isso, que isso é muito interessante para o povo de Deus. Sim. E para quem te acompanha. O gatilho mental é o seguinte, para você entender, para ser bem rápido. Se uma pessoa na principal avenida de Curitiba, principal calçadão de Curitiba, nós estamos aqui em Curitiba, então, se uma pessoa olhar para o céu, parar e ficar olhando, 20% de quem passar para e olha. Se duas pessoas olharem para o céu, 40% de que está passando vai parar e olhar. Se 3 pessoas estiverem olhando para o céu, 60%. Se 4 pessoas estiverem paradas olhando para o céu, 80%. O que é isso? O ser humano é um ser social. Então, automaticamente, você induz outras pessoas. Esse é um jogo que aqueles perversos, maldosos, usam guerrilha digital, tá? Em mídia, emitem um monte de opinião contrária a você. O pessoal vê 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 aí. Todo mundo está contra, também você contra. Isso é o gatilho mental. Desperta a pessoa para acompanhar aquilo que eles querem. Isso se faz muito nas redes sociais. Eu fui vítima disso, vou contar aqui um episódio. Sim. Nas eleições de prefeito de São Paulo, tá? Eu combati um farsante do meio evangélico e esse cara tem uma milícia digital de 120 mil pessoas. Ele fazia concursos e tal, fora robôs. Para você ter uma ideia, um pôster meu, não estou falando de vídeo, contra ele, tinha 120 mil comentários. Pô, como é que um pôster dá 120 mil comentários, irmão? Aí você ia ver o pôster, tudo fechado. Então, já sabe que é robô. Né? E os que estavam falando eram pessoas da turma dele com críticas. Você tá errado. Você é pastor do diabo e tal. Aí os irmãos, as pessoas neutras, elas acabam sendo levadas para isso e imitam. Porque o ser humano é um ser social, vive de modelo de imitação. Só que o que aconteceu? Depois de 30 dias, subiram hashtag Perdão Malafaia, porque viram quem era o cara e ele foi desmascarado. Mas eu sofri, talvez na minha história, o maior bombardeio que eu sofri até hoje em rede social foi esse. Eu fiz um vídeo por dia. E era só lambada, paulada. Mas eu sabia, eu sou um cara de convicção, irmão. Quando você tem convicção das coisas, você não tem medo de opinião da maioria, nem de opinião pública ou publicada. Pastor, eu confesso para o senhor que eu acompanhei essa época aí e eu não estava entendendo muito bem o seu posicionamento. Mesmo sabendo que o senhor sempre esteve à frente do seu tempo
E o senhor começou a falar de assuntos no Brasil, mesmo antes desses assuntos se tornarem uma realidade. O senhor começou a falar sobre ansiedade, depressão, o senhor começou a falar sobre ideologia de gênero bem lá atrás, até haver todas essas discussões e se tornar pública. Quando o senhor começou a se posicionar nesse momento, fazendo um vídeo por dia contra esse candidato em São Paulo, eu falei, meu Deus do céu, não estou sabendo o que está acontecendo, não. Aí eu até falei para o pessoal que trabalha lá no Eu Acredito na Minha Geração, no portal, vamos aproveitar e surfar na onda. Todo dia coloca um vídeo do pastor Silas Malafaia pregando e coloca um vídeo lá do Marçal. Mas, dentro das minhas redes sociais, tinha muita gente compreendendo o que o senhor estava fazendo e dizendo. Mas no bombardeio geral, eu apanhei com força. Mas rapaz, você tendo convicção do que você é e do que você faz, acabou. Eu tenho convicção. Eu aprendi uma coisa, sabe, que falaram para mim quando eu era bem jovem. Um homem de Deus, eu tinha 23 anos, recém-consagrado. Um homem de Deus cruzou no meu caminho e disse assim, eu quero dar uma palavra que você não vai entender agora. Você só vai entender no tempo. Profeta não vive no trono, mas no calabouço. O profeta não vive no trono, no calabouço. Conversa é essa, eu cá comigo. Anos se passaram. Aí eu comecei a entender, o Espírito Santo me fez me lembrar dessa palavra quando eu comecei a tomar bombardeio por meus posicionamentos. Falei, eu tenho convicção do que eu fui chamado. E vamos embora para frente. E eu sou daquele, não gostou, irmão? Glória a Deus, aleluia. Vamos embora. Eu não sou unanimidade. A unanimidade é burra, para começar. Tá? Jesus não escolheu iguais. Jesus escolheu 12 diferentes, de temperamento, de jeito de ser. Pode pegar lá os 12 que Jesus escolheu. Não escolheu iguais. E também não manteve o mesmo nível de relacionamento. Em 12, Jesus tinha 3 níveis de relacionamento. Tá? Tinha os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, e um mais chegado chamado João. Então, até níveis de relacionamento não são iguais. As pessoas confundem. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Para relacionamento faz, não acepção. O relacionamento é o quê? Uma construção. Só para Moisés está dizendo que Deus falava cara a cara com ele. Só para Abraão, o amigo de Deus. Só para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, essa conversa, essa falácia, sabe? E eu então entendi isso. Eu entendi que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Eu com Deus sou maioria sempre. E tem uma frase de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte, que o mundo todo esteja contra mim e não Deus. Essa aqui é o que me pauta. Que o mundo todo esteja contra mim, não Deus. Perfeito. Eu comecei a pontuar aqui sobre o que a mídia diz a respeito do senhor como um pastor polêmico. Mas, em contrapartida, existe um povo que considera o senhor como uma voz profética para esta geração, nesta nação. O senhor se considera como uma voz profética? Eu não me considero, eu tenho convicção. Eu vou falar um pouquinho que muita gente que não era nem nascido, estava brincando de carrinho ou de boneca, que me critica, porque não existe história sem homem, homem sem história. Isso não existe. Bem, eu estou há 45 anos na televisão brasileira, ininterrupto. De 8 anos para cá, com o advento das redes sociais, a audiência da TV caiu. Quem me acompanha nesses 45 anos sabe que eu sempre me posicionei na sociedade. Então, quando muita gente, que eu não sei onde estava, se estava no ventre da mãe, ou se nem lá ainda estava, e que hoje fala de mim, e que não sabe de nada, eu comecei a me posicionar contra o ativismo gay. Não são contra os homossexuais. O ativismo gay é político. Então, eu comecei a ter enfrentamentos. Esses caras tentaram caçar minha credencial de psicólogo 5 vezes. Me processaram várias vezes. Eu ainda respondo hoje a um processo. Olha a brincadeira. Em 2011, eu defendi a Igreja Católica porque a parada gay debochou dos símbolos da Igreja Católica. Artigo 208 do Código Penal, vilipêndio a imagens de culto é crime, cadeia. Aí eu denunciei eles. Você sabia que eles me processaram e até hoje esse processo rola por homofobia? Eu defendendo e os criminosos estão indo. E eu estou num inquérito. Então, eu tive embates com esses caras. Depois, que muita gente não sabe, uma deputada do PT, Yara Bernardes, ela fez um projeto de lei PL 122, a coisa violenta, de que se um pastor ou um padre no pátio da igreja impedisse um beijo de um casal gay, 3 a 5 anos de cadeia.
Se um gay se sentisse, isso foi muito embate, ele se sentisse constrangido filosoficamente, eu não sei nem que constrangimento é esse, a subjetividade para poder incriminar. 3 a 5 anos de cadeia, isso foi uma guerra. Eu entrei nessa guerra. E quem estava comigo nisso? Magno Malta. Deus usou esse cara, um cara no Senado, para travar. Isso foi uma verdadeira guerra. Agora, eu pergunto a esses críticos, na jogatina, essa praga do inferno, onde é que eles estavam? Eu sei onde eu estava, dentro do Congresso Nacional, influenciando os senadores, botando o povo da minha igreja na rua. Senador, não vote nisso. Aí eu sou político? Cadê os hipócritas fariseus que me atacam e me criticam? Onde é que eles estavam? Na questão da jogatina, na questão do aborto, onde é que eles estavam? Eu sei onde eu estava, lá dentro do Congresso Nacional, e me posicionando em redes sociais. Então, irmãozão, me criticar é muito fácil, porque primeiro eu sou um cara com defeitos e com falhas, certo? E os acomodados e covardes ficam incomodados com quem se posiciona. Vou mostrar aqui uma historinha para vocês, e aí para vocês entenderem. Quando Deus, isso aqui é muito, muito, muito legal. Gideão, para lutar contra os medianitas, 32 mil povo de Deus. Eram 32 mil pessoas, homens, povo de Deus. Deus disse assim, quem é covarde, quem é medroso, quem tem outro interesse, fora. 22 mil, na primeira chamada. Senão ainda tem muita gente. Leva as águas. Eu quero ver quem é proativo. Quem é que está atento. E não apenas vai ser um reativo. Vai estar atento ao que está acontecendo. Sobraram 300. Povo de Deus, irmão. Todo mundo era povo de Deus. Mas para uma guerra renhida contra 135 mil homens, que eram os midianitas, Deus chamou 300. Para você ver como é que é. Tudo povo de Deus. Tinha covarde, tinha medroso. Então, meu irmão, se você não tiver convicção do que você faz, você é levado pela opinião da maioria e daqueles que tem bronca, dor de cotovelo, inveja, ciúme e omissão e covardia. Perfeito. O senhor disse que não se considera uma voz profética. Sim. E o que é ser uma voz profética? Ser uma voz profética, aí alguém diz assim, isso não existe mais não. Tem gente que está precisando ler mais a Bíblia. Tem gente que precisa ler mais a Bíblia. Tem que ir lá em Atos, quando a Bíblia diz que as filhas de Filipe profetizavam e chegou Ágapo, o profeta, que fala, a voz profética é diferente do dom de profecia. O dom de profecia é exortar, consolar e edificar. Isso é dom. Dom espiritual que Deus pode usar qualquer um. O ministério profético está em Efésios 4:11. Os 5 ministérios. É uma voz que se levanta para indicar ao povo um perigo, para fazer questionamentos, para mostrar o que pode acontecer. Esse é um papel de uma voz profética, sabe? Para ir contra toda a corrente que está em curso para um alerta. Eu sei quando Deus... Eu não sou criança, eu tenho 66 anos. Eu sei quando o Espírito Santo me incomoda com alguma coisa e me impulsiona e me leva. Quem não é, ou quem Deus não chamou, fique quieto. Aceite o conselho de Gamaliel. Quando disseram, vamos calar esses apóstolos. O que Gamaliel, o sábio, né? O sábio judeu falou? Se essa obra é de Deus, ela permanece. Se não é, ela acaba. Para a gente não ser pego combatendo contra Deus. Então, cuidado, sabe? Quando você está falando de alguém que Deus levantou para aquilo. E Deus não levanta todo mundo para uma mesma coisa. Então, na Bíblia, o ministério profético, tanto no livro de Atos, tá? Como também em Efésios 4:11, fala. Então, eu sei que eu sou isso. Eu sempre denunciei, sabe? Eu sempre questionei, eu sempre alertei o povo de Deus. Nesse episódio, o que eu fiz ano passado? Eu sabia quem era o cara. Eu conheço o caráter dele. Então eu vou denunciar. Isso é o papel profético. Contra tudo e contra todos. E eu vou dizer uma coisa para você. Se esse cara tivesse vencido aquela eleição, ele ia levar 70% do povo evangélico. 70%. Ia levar para onde? Ia levar para os interesses dele. Ia levar 70%. A metade da direita. E aí, irmão, se pegasse meus áudios na época do mês de setembro da eleição, o que eu falei para Bolsonaro, para Flávio, para Eduardo e Michele, porque eu não falo... Aí é que eu não sou bolsominion.
Eu sou um aliado, mas não sou alienado que tem um voo próprio. Eu questiono duramente eles. Boto pra quebrar, tá errado. Não é assim. Rapaz, naquela época que eles ficaram em cima do muro, deve ter uns 20 áudios que eu mandei pra eles. Isso é perceptível no último áudio. O senhor chamou o filho do ex-presidente babaca. Tá aí exposto. Eu sou aberto. Então é o meu jeito de falar. Eu não tô dizendo que tudo que eu falo eu acerto. Agora, o que eu acho legal é o seguinte. Eu queria que colocasse a vida de alguém, né, pudesse expor. Agora, veja como é que é o pessoal. Aquilo que Jesus falou em Mateus 23, 24. Condutores cegos, vocês coam mosquito e engolem camelo. Os que me criticaram, pastor, isso não é palavra de um pastor, é verdade. Pastor não pode falar assim, mas ninguém apontou o crime de vazar conversas privadas, artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que é o artigo da Constituição que fala das garantias individuais, que ninguém pode mudar. Isso não falaram. Todos os hipócritas que me acusaram por aquelas palavras, nenhum deles disse assim, pastor, eu achei que o senhor foi exagerado na sua palavra, mas olha, é uma vergonha liberar conversas particulares. Pode pegar os comentários na minha rede. Não tem um cara desses fariseus hipócritas que tiver a dignidade de dizer, pastor, eu achei que o senhor não devia ter falado essas palavras. Mas o que fizeram com o senhor é crime. Não. Então, quer falar o quê? E outra, eu queria informar o povo de Deus. Só em você pensar, você já está pecando. Sim. Você nunca pensou em xingar ninguém? Eu, por exemplo, eu já pensei, na minha mente, meu sogro foi um homem especial na minha vida. O cara que me treinou. Eu convivi 30 anos com ele. Esse cara pisou no meu pescoço. E com força. Foi o meu pastor. Eu já xinguei ele na minha mente algumas vezes. Depois falei para ele, ele riu. Depois, né, a idade passou, a minha maturidade, tá? Um dia eu com ele disse assim, chefia, porque eu já te xinguei aqui nessa cabeça. Aí ele riu. Eu falei que eu já lhe xinguei, porque ele me ensinou, ele me adestrou, sabe? Sem me dar moleza. Como eu digo, botando o pé no meu pescoço com força. Eu ficava louco. Só que eu usava raiva não contra mim. Aqui é um conselho. Existem duas maneiras de você usar raiva, a seu favor e contra você. Quando você usa raiva contra você, você fica uma pessoa revoltada, com bronca de todo mundo, indignada com a vida. Eu não. Eu uso a raiva a meu favor. Vai engolir, vai morder a língua. Espera. Tá debochando? Espera que vai ver. Então, isso é um ser humano, cara. Não deixa de ser ser humano. Sabe? O apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 1, versículo 14, chamou os cretenses de bestas ruins. A palavra pesada está na Bíblia, né? Chamou de besta. São bestas ruins. Poderia ser idiota na nossa linguagem hoje exatamente também, né? Isso. Então, eu não estou justificando a minha palavra, por favor. Aqui eu não estou justificando nada. Mas eu não devo satisfação a ninguém de minhas conversas privadas. Como ninguém deve satisfação a ninguém. Tanto é que você está resguardado por um artigo constitucional. É inviolável a privacidade das pessoas. Repito, artigo 5º, inciso 10º da Constituição. É crime violar a sua intimidade. Então, eu não devo satisfação da minha intimidade. E vou ser honesto, tá? Foi o telefone do celular do Bolsonaro que saiu. Pegaram o meu. Se eles abrirem o meu celular, deve ter algum palavrão lá. Não aquela palavrinha leve, não. Porque quando eu fico irritado, de vez em quando eu perco a linha. Se vazarem conversa do seu... Do meu... Ih, mamãe, manto. Pastor, a gente vai dar continuidade porque eu acredito que não existe apenas esse Silas Malafaia que se expõe, que milita, que vai para cima. Existe um pastor Silas também por trás do holofotes, por trás da militância, de manifestações, que vai para cima, que critica, que se expõe. Quem é o pastor Silas como ser humano, como pessoa, fora desses holofotes? Bem, você falar de você é muito ruim, porque eu tenho virtudes e defeitos. Se qualquer pessoa conviver comigo 30 dias, vai descobrir duas coisas. Que eu tenho defeitos que ela não tem e que ela tem defeitos que eu não tenho. O que eu posso dizer é que eu sou casado há 45 anos com a mesma mulher, feliz. Tenho filhos, netos, genros e noras maravilhosos, certo? Tenho amigos, sou pastor de uma grande igreja de homens de Deus e que são meus amigos e que eu falo aberto e que eu não chego na igreja só para o púlpito. Nós temos uma igreja grande com
muitos pastores, mas eu dou atendimento pastoral até hoje para não perder o feeling com a ovelha, sabe? Eu não sou pastor de palco, só de chegar ali e pregar ou de me ver em redes sociais. Eu atendo gente, converso com gente, sabe? Todo culto é uma praxe, é uma cultura. Todo culto nosso, eu estou 1 hora antes do culto conversando com os pastores numa mesa, tomando um café, batendo papo, rindo, criticando, dando conselho. Então, eu sou esse ser humano como qualquer um, que tem defeitos, que tem virtudes, mas que eu tenho muita convicção da minha chamada. Eu tenho muita convicção que Deus me chamou, para que Deus me chamou, a direção que Ele tem me dado. E eu estou preparado para qualquer coisa. Eu não tenho medo de ser preso. Porque quando você é chamado para alguma coisa, você não pode ter medo daquilo que pode ser como consequência da tua chamada. Um pastor não pode ter medo de receber crítica, de ser xingado. Ai, eu fico abalado. Uau, uau. Então, cara, tu não é pastor. Aquilo que é o teu ofício, você tem que estar preparado para ele. Então, eu tenho um ofício. Eu estou preparado. Tá pensando que eu tenho medo de Alexandre de Moraes? Não é medo de Alexandre de Moraes, rapaz. Se eu tivesse medo, olha só, 50 vídeos denunciando esse cara, o rasgar da Constituição, a perseguição política. Depois, nós estamos há 10, 11 dias, quando vazaram, eu estava em Portugal, né? As conversas, e quando saiu a notícia, a Globo News é a emissora oficial de Alexandre de Moraes. Quando a Globo News vazou que eu estava, você nunca sabe, você é o último a saber, que eu estava sendo investigado. Se eu tivesse medo ali, eu falei, vou calar. Meu amigo, desses 10 dias, todo dia tem um vídeo de lapada. Tô acompanhando. De lapada. Então eu não tenho medo. Vai me prender? Vai me prender. E eu não vou me calar. E eu, como você, como qualquer irmão, quem disse que podem nos prender? Se me botarem numa cova, você, meu irmão, se botarem você na cadeia, você vai ser livre do mesmo jeito. Porque a liberdade não é apenas no sentido de se locomover, é aqui dentro. Essa liberdade que Cristo nos chamou à liberdade. Isso não tem preço e ninguém consegue controlar e apagar. Paulo e Silas na cadeia, no cárcere inferior, lugar nojento, podre, fedorento, estavam louvando e orando a Deus. Então, eu acho que quando você tem essa convicção, você não pode ter medo. Então você não foi chamado para aquilo que Deus quer. Eu não estou dizendo que todo pastor tem uma voz profética. E aí eu fico dizendo assim, tinha que ter uns 50 pastores como você. Não tem que ter 50 não. Deus é que sabe quantos tem que ter. E outra, eu aprendi uma lição bíblica. Quando o profeta Elias recebeu a ameaça de Jezabel, 1 Reis, capítulo 19, e que ele sumiu, foi para debaixo de uma árvore, entrou em depressão, desejou a morte. Aí, quando Deus vai tratar com ele, um tratamento lindo, psicoterápico e espiritual, Elias vai dizer assim, só eu fiquei como profeta. O Senhor diz assim, coitadinho, vou corrigir a visão dele, tem 7.000 que não dobraram o joelho. Quem é o retardado, desculpa a expressão, que vai achar, olha, sou eu. Existem, irmão, centenas de milhares de crentes que não têm o acesso que Deus me deu através de mídias, através de jogos. Eu vou dizer para você aqui, em Cristo digo a verdade, não minto, eu vou diminuir o número, tá? Sim. Nesses últimos 3 anos, toda semana, vou repetir, toda semana, no mínimo, 3 jornalistas eu falo. E não sou eu que ligo, eles é que ligam para mim. Eu devo ter uns 60 jornalistas no telefone meu. E agora, nesse último dia, você imagina como é que é esse salseiro... A loucura, né? Dessa questão. Então, tem gente que não tem o acesso que eu tenho, não tem a mídia que eu tenho, não tem a rede social que eu tenho, mas, meu irmão, se posiciona e Deus está vendo. A maior bobagem é você achar que você é a última Coca-Cola do deserto. Existem centenas de milhares, até de milhões de crentes se posicionando, falando, questionando, emitindo sua opinião e o exercício da sua cidadania terrena que a Bíblia, nem Cristo, nem Paulo anula. Perfeito. O senhor disse que é pastor de pastores e tem inúmeros amigos.
Inclusive, tem um pastor aqui que eu gosto muito, que é da Advec Curitiba, e é um amigo em comum que nós temos, que é o pastor Jarmuth. Eu quero convidar o pastor Jarmuth para estar aqui à mesa com a gente. Pastor Jarmuth, por favor. Por favor, pode vir aqui. Pastor Jarmuth é o nosso líder regional do Sul, da ADVEC. E o pastor Jarmuth foi alguém que corroborou para o senhor estar aqui com a gente, aproveitando o momento também, agradecer aí pastor Maurinho Ferreira, que me conectou ao Camargo, pessoa incrível, também o pastor César Cavalcante, e o pastor Jarmuth. Pastor Jarmuth, seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Sempre uma honra receber o senhor aqui, viu? Ô, Fábio, obrigado. Um prazer estar com você aqui, estar com o meu pastor. Perfeito. E amigo, como ele disse aqui. Então, eu sou amigo do senhor, amigo em comum, eu posso ter o pastor Silas como amigo também? Claro que sim. Não tem problema. Pastor, qual foi o momento mais difícil da sua trajetória e como superou? Porque as pessoas estão dizendo que esse momento que o senhor está vivendo agora é o momento mais difícil, o senhor está sendo atacado. O senhor já passou por momentos mais difíceis que esse? Em nível de quê? Em nível de ataque? Sim. Que você está falando? Sim. Ah, já passei. É porque agora você tem as redes sociais. Naquela época não tinha redes sociais. Você ficava à mercê de emissora de televisão e de jornal. Muito diferente. Agora não, agora eu me defendo. Antigamente, se defender da Globo, do jornal o Globo, você ser atacado como eu fui. Sem uma rede social forte. Sem rede, não, sem nada. Certo? Quando eu defendi a Igreja Universal entre 1992 e 95, que armaram para prender o Macedo devido ao crescimento da Igreja Universal, havia uma perseguição política e religiosa, por quê? Macedo, a Igreja Universal, vinha elegendo deputados, começou a ter uma grande influência, comprou a Record, emissoras de rádio, os caras viam um crescimento. Então, uma perseguição combinada política religiosa botou Macedo na cadeia. O que eu tinha com Macedo? Eu sou da Assembleia de Deus. Mas eu vi aquilo, aí eu digo, aí quando a voz profética, quando Deus te levanta para coisa, eu falo, ei, se esses caras atropelarem a Igreja Universal, eles vão atropelar qualquer pastor. Não vou ficar quieto. Eu tinha programa na Bandeirantes, abria a minha boca. Meu irmão, como diz o outro, mandaram bala em cima de mim e eu não tinha como me defender. Esse foi um momento difícil, porque você não tinha como se defender. E eu não parei. No final, a Globo pediu arrego. A história é muito interessante. O ministro das Comunicações de Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, o Mota, que era o cara forte do governo de Fernando Henrique Cardoso, eu estava, para a gente preparar o 25ª Hora, que era o programa que eu participava, eu fiquei uma semana em São Paulo, só fazendo os programas. O 25ª Hora que o Didini, que comandava, tinha uma audiência louca. E só pancada na Globo. Quando nós fizemos movimentos de rua, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Brasília. Olha, lá atrás. Eu comandei aqui do Rio, na Avenida Rio Branco. E que nós começamos a pressionar o telefone lá do diretor da Record, que era o bispo, um bispo que comandava, tocou, era o ministro. Aí ele botou no vivo, falou, eu tô aqui com link, tinha uns 3 bispos da Universal, os caras mais tops que estavam comigo, Gonçalves, Paulo César e o Batista, que era o bispo que comandava a conta da Record, e eu. Aí botou no viva voz e disse assim, olha, minha gente, vamos fazer uma coisa. O presidente não pode ficar nem contra a Globo, nem contra os evangélicos. Então, hoje, o Jornal Nacional vai fazer um editorial encerrando isso. E vocês fazem o último programa, 25ª Hora. Não fomos nós. Pediram arrego. Quem é que ligou para Fernando Henrique? Quem é que pediu isso? Foi Fernando Henrique que fez isso? O dono da Globo. Mas, vamos parar, porque isso aqui não vai dar certo, não. Vamos pedir para parar. Aí nós fizemos, eles fizeram um editorial, Cid Moreira, com aquela vozona dele, fez um editorial que a Rede Globo e o Grupo Globo não é contra as religiões, respeitamos, e nós fomos para o último programa e largamos o aço na última vez. Aí parou. Com tudo isso contra... Então esse foi um momento muito difícil. Perfeito, mas Deus te preparou para esse momento aqui agora, então. E como é que o senhor vê, no meio desses ataques que o senhor sofre, muitos pastores têm se posicionado para defender o senhor e estar ao seu lado. Mas em contrapartida, até o citado pelo senhor até agora não se posicionou. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, importa que hajam heresias para que os que são fiéis se manifestem.
É na crise que você conhece as pessoas. Por exemplo, eu vi pastores que eu tenho embates sérios teológicos com eles. Sérios. Sim. Que se manifestaram me apoiando. O que é isso? É uma palavrinha só. Caráter. Eu posso ser contra você no campo das ideias, mas quando eu vejo o que é a verdade, eu abrir minha boca para te defender, isso é meu caráter. O que é caráter? Um conjunto de atributos morais, espirituais e intelectuais que nos define como pessoa e determinam nossas escolhas e atitudes. Então, o que esses pastores, que nem amigos meus são, se levantaram para me defender, é porque eles têm caráter. Mesmo sendo contra meus posicionamentos, era assim, isso aí não, Malafaia está certo, isso é perseguição. Agora, irmão, é nessa hora que os verdadeiros amigos se manifestam. É na angústia, como é que é? Provérbios 17? Nasce o irmão, né? Nasce o irmão. Todo tempo amo um amigo. Em todo tempo, amo um amigo. É nessa hora. Eu tenho pessoas chegadas a mim, que são meus amigos há 20, 30 anos, boquinha fechada. Mas eu não tenho... Ai, tá vendo? É meu amigo, não falo nada. Eu respeito. É o foro íntimo da pessoa, é o espaço dela. Sabe? Eu não me importo com isso. O que eu vou dizer, pastor, só se importa com o quê? Me importar, que eu dizer, eu desaprovar. Mas eu estou preparado para a crítica. A única coisa que me deixa aborrecido é ver irmãos em Cristo me caluniarem e me difamarem. É a única coisa. Você vê crentes que não conhecem a minha vida e eles estão mexendo numa área perigosíssima, tá? Me caluniando, me difamando, seguindo orientação de ímpios que nos odeiam e porque tem paixão política. Os esquerdopata gospel que estão no nosso meio, Infelizmente tá? tem. Que tem. Então, a paixão política é maior do que a Bíblia, do que a revelação da palavra, do que a Bíblia fala nos nossos relacionamentos. Então, eles me atacam na minha honra. Não é ataque, dizer, pastor, tu tá errado, não gosto do teu jeito, tu tem que calar a boca. Não, é ataques pessoais à minha honra. Eu só lamento isso. O resto, amigo, fica à vontade. Pastor, e o pessoal critica bastante o senhor também, porque o senhor está investindo bastante nas manifestações. Teve manifestação aí que o Bolsonaro não fez nada. Foi um apelo do senhor, o senhor que fez a manifestação, fez todo o movimento. Aí muitas pessoas criticam. Se ele fizesse todo o empenho, tivesse toda a disposição para fazer cruzadas evangelísticas, o Brasil já estava evangelizado. Desconhece a sua história, né? Quem fala isso, primeiro que é um fariseu hipócrita, que eu quero saber aonde é que eles estão pregando. Segundo lugar, que as maiores cruzadas evangelísticas feitas nesse país foi feita por mim. 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil pessoas em Fortaleza e São Luís, 150 mil pessoas debaixo de chuva em Porto Alegre, 150 mil pessoas em Salvador. E posso continuar a conversa. Quando eu era evangelista. Eu deixei de ser evangelista e passei a ser pastor de igreja. Muda. Eu, como evangelista, fiz as maiores cruzadas evangelísticas desse país, amigo. Querer falar de mim, eu tenho que rir. Eu tô há 45 anos na televisão e Deus sabe o preço. Eu, como evangelista, sem ter renda, sem ter recurso, para levantar milhões todo mês, para pagar programa em rede nacional no Brasil e 120 nações do mundo, programa dublado em inglês a partir dos Estados Unidos. Eu sei o preço que eu paguei. Eu sei o que é que foi isso, sabe? Então, querer falar para me pregar o evangelho, ver se eu tô na esquina ou vá plantar batata, ou então vá pregar o evangelho você. Faça o que estão falando para mim fazer, pregar mais do que eu prego desde 12 anos, rapaz. Trem, ônibus, de madrugada. Ai, meu Deus do céu, eu prego até hoje. Eu prego até hoje. Preguei ontem, estou pregando hoje na igreja. Domingo prego de novo. Quinta-feira eu prego, eu não paro de pregar. Só que Deus vai te levando para outras áreas. Prego pessoalmente, falo de Jesus. Estava falando ontem para um poderosíssimo empresário, sabe? Que gosta de mim, me ligou. Aí eu falei, ele falou, Malafaia, isso é uma covardia, bababi, bababá. Deixei ele falar, disse, querido, antes desse telefone aqui terminar, eu queria lhe informar que Deus tem um propósito para a sua vida além da sua riqueza. Porque você não vai levar para o cemitério a sua riqueza. Eu evangelizo, amigo. Será que essas pessoas que me criticam falam de Jesus na empresa? Para a vizinhança? Eu já tive a honra de batizar vizinho.
E não foi um nem dois. Querer falar de mim? Faça isso não. Ou arruma outra. Vamos. Fala, me critica. Diz que não gosta, que é um direito seu. Eu não gosto do jeito do pastor. Eu acho que ele não tem que se meter. Vai entrar nessa. Meu irmão, você não sabe nem o que você está falando. Tem uns também que fazem uma teoria de conspiração a respeito do senhor. E eu já vi o senhor falando isso em algumas entrevistas. Eu acho importante o senhor falar aqui também que muitos colocam o senhor como maçom. Aí muitos crentes falam, o pastor Silas é maçom e tal. Irmão, meu pai foi um dos caras mais pesados contra pastor e maçonaria. Meu pai, pastor Gilberto, meu saudoso pai, um cara... Eu sou uma fichinha perto de Gilberto Malafaia. É que vocês não conheceram meu pai. A retórica, o discurso, ele é que me ensinou. Meu filho, se você está com a verdade, não tema ninguém. Porque você está do lado da maioria. Porque Deus, a essência do caráter de Deus é a verdade. Que eu sou maçom, rapaz. Eu não pertenço à sociedade secreta. Eu não sou de sociedade secreta. Eu sou da luz. Que conversa é essa? Tudo calúnia. Sabe o que um cara fez? Escute isso. Um vereador de Natal me deu um título de cidadão de Natal. E na nossa igreja em Natal, eu fui receber o título. Você sabe o que um filho de Satanás fez? Em cima daquele título, ele botou um título de maçonaria. E espalhou nas redes sociais. Você vê um nível para dizer que eu sou maçom. Para dar a ideia de que eu sou maçom. Pegou aquilo, o Dixon, que era deputado estadual, foi vereador, depois deputado estadual, me deu o título. E aí, eu tiro a foto com o título na mão, o cara põe em cima e cola um diploma de maçonaria. Meu irmão, depois acerta com Deus pela calúnia e pela difamação. Que discernimento espiritual é esse do povo de Deus que não sabe discernir as coisas? O que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, lhe parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo. Que crente é esse que tem o Espírito Santo que não sabe discernir? Pastor, desculpa a pergunta ignorante de alguém que não entende muita coisa, mas qual é o problema em um pastor ser maçom? Nós temos pastores maçons. Não, eu sou contra. Qual é o problema? O problema é que um pastor não pertence a uma sociedade secreta que tem coisas que vão contra nossos princípios de fé. Então, pastor não é para estar em maçonaria. Pastor não é para estar em sociedade secreta. Nós somos da luz. Nós não somos de sociedade... Nenhuma sociedade secreta. Não estou falando de maçonaria. Qualquer sociedade secreta. Nós não podemos participar. Não podemos estar subjugados a um grão-mestre. Nosso grão-mestre é Cristo. Esse que nós nos submetemos. Não, um pastor está submisso a um ímpio? Numa sociedade secreta? Isso é uma brincadeira. O que te motiva a continuar falando sob tanta pressão, pastor? O que me motiva é ter a convicção que Deus me chamou. Eu não. Eu tenho... Gente, povo de Deus, acorda. Eu não estou numa disputa quem vai ganhar ou quem vai perder. Olha a história. Leia a Bíblia. Olha a história e leia a Bíblia. O apóstolo Paulo foi caluniado, foi difamado e preso. Ele foi derrotado? Não. Ele foi derrotado? Não. Não. O apóstolo Pedro foi perseguido, foi para a cadeia, depois morreu pelo poder do império. Ele perdeu? Não. O que é vitória e o que é derrota para nós? Porque na vida você vai ser condenado? Porque na vida você vai para a cadeia por defender a verdade? Isso eu sou derrotado? Então eu tenho muita convicção de que eu não estou aqui fazendo um papel político. Eu estou aqui fazendo algo que Deus mandou eu fazer para alertar o povo dele e a sociedade brasileira que esse é um papel profético. O senhor disse em um outro podcast que se te prenderem, o senhor teria um vídeo preparado para ser solto. Não, o que eu falei que deturparam? Malafaia tem alguma coisa secreta de Alexandre de Moraes que se ele for preso vai ser solto, vai soltar o vídeo. Não, o que eu falei foi o seguinte, eu tenho um vídeo guardado, porque se me prenderem, depois que te prendem, como é que você fala?
Cadê Bolsonaro? Sabe quantas vezes eu falei para Bolsonaro? Grave um vídeo e deixe na mão da tua família. Porque se fizerem covardia com você, como é que você vai falar? Tá aí a prova. Aí eu falei isso para Bolsonaro, não foi nem doer, não. Então, eu tenho um vídeo guardado. Vai me prender? Como é que eu vou me defender preso? Não tem nada de alguma coisa secreta contra Alexandre de Moraes, que se eu tivesse alguma coisa secreta contra ele, eu já tinha aberto a boca. Será que depois de 4 anos eu combater um cara desse, eu vou esconder alguma coisa de um cara? Então, o que eu disse foi isso aí. Malafaia diz que tem. Aí os esquerdopatas, aí, ó, põe aí agora, tá, blefou. Essa conversa tem nada. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, coitado, tá por fora. Foi isso que eu falei. Eu tenho um vídeo guardado e tenho mesmo. Se me prenderem, meu filho e outras pessoas que não é meu filho, tá certo? Que eu não sou besta, pega o telefone de meu filho, vão soltar o vídeo de uma palavra pro Brasil. Tá lá guardadinho. Mas não é a denúncia contra Alexandre de Moraes. Se eu tivesse, já teria liberado ela há muito tempo. Perfeito. Pastor Jarmuth, tem alguma pergunta? Só para dizer que é Silas Malafaia, né? Silas Tagliaferro, não? Pastor, mas o senhor não chegou a parar em algum momento assim, pensar que em seus discursos contra o Alexandre de Moraes, o senhor pegou pesado demais em alguns momentos? Que o senhor vai para o embate ferrenho. A sua oratória é sensacional, mas o senhor usa umas expressões ali contra o Alexandre de Moraes, lá. que nem todos têm coragem de usar. Eu vou interpretar as expressões contra ele. Uma delas, desgraçado. O que é a palavra desgraçado? O que não tem graça? Criminoso. As pessoas pensam que criminoso é quem dá tiro no outro? Quem fere e mata? Não. O artigo 102 da Constituição diz que função principal do STF é zelar pela Constituição. Quando ele rasga a seu bel prazer a Constituição, ele está cometendo um crime. Crime de prevaricação. O Tagliaferro está sendo denunciado porque violou o sigilo funcional. E o delegado federal que violou o meu sigilo? O procurador-geral vai denunciar ele? O Alexandre de Moraes vai? Então, amigo, eu uso do meu jeito. E outra, nunca, por isso que em 4 anos ele processou vários caras, o Alexandre de Moraes. Por que ele nunca me processou? Eu nunca xinguei ele, eu nunca ataquei a honra. Injúria, calúnia e difamação é ataque à honra, é crime. E por quê? Ele nunca entrou com um processo contra mim. Porque todas as vezes que de maneira veemente eu confronto ele, eu cito a Constituição e as leis ordinárias. Mas o senhor chama ele de canalha também, né? Nunca chamei. Nunca chamou, Não, Nunca. canalha não. Canalha que chamou foi o presidente. Eu não. Eu nunca chamei de canalha. Não uso essa linguagem. Então, o senhor Desgraçado, sim. Então o senhor geralmente já usa umas expressões que o senhor possa se defender depois. Mas é lógico. Irmão... Bobo aqui é eu, né? Você não é bobo. É que Deus prepara alguém, como eu disse para você. Por isso que eu digo, não entra em coisa. Teve um deputado aí evangélico que xingou ele. Xingou? Gancho. Suspendeu a rede social dele, meteu-lhe um processo, ganhou 70 ou 150 mil. O mesmo deputado, coitado, que foi tentar tirar proveito, né? E dizer, pastor Malafaia, que linguagem. A Globo News usou o nível, olha o nível base, chulo da Globo News. Pegou um pastor para me atacar. Coitado do pastor. Depois vazaram um vídeo dele, xingando mais Alexandre de Moraes do que eu, nas minhas palavras com Bolsonaro. Aí eu falei, ih, rapaz, coitado, vai ser desgraçado. Aí vem o irmão dele, libera um vídeo que joga uma pá de cal em cima. Aí vem a mãe dele e manda uma mensagem lá na rede do filho que me defendeu. Meu filho, parabéns, você está falando a verdade. Um cara que me conhece, desde que ele é guri, amigo da família, que há 20 dias atrás, pastorzão, estou precisando falar com o senhor. Vou marcar para você vir aqui falar comigo. Então, irmão, eu sei as palavras que eu uso. Por isso que Alexandre de Moraes nunca me processou. Agora ele usou a caneta dele para tentar me intimidar ou me calar, porque é uma vergonha. O que eu tenho a ver com golpe de Estado? O que eu tenho a ver com sanções contra o Brasil? O que eu tenho a ver? Obstruções da justiça. Obstrução de justiça.
É crime dar opinião? Não. É crime dar conselho? Não. É crime criticar? Não. Alexandre de Moraes instituiu no Brasil o crime de opinião. No Estado Democrático de Direito ter crime de opinião é um absurdo. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Nós temos brasileiros exilados que caíram fora para não ser preso por opinião. Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes pediu a extradição dele. Sabe qual foi a resposta do judiciário da Espanha? O que para vocês é crime, aqui é liberdade de expressão. Olha a lambada. E essa imprensa omissa, covarde que tem lado, não publicou isso em grande escala. Para vocês verem o nível que nós temos. Nós temos uma imprensa comprada pelo governo, uma imprensa que se prostitui grande parte, com exceções, é claro, tem gente séria, tá? O que Alexandre de Moraes fez para comprar a Globo? O quê? Eu vou dizer aqui. Aí vão dizer, isso, olha, isso é crime. Mas quando você prova, deixa de ser o crime. Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias da Receita Federal ao Grupo Globo, jornalistas e artistas. Por isso que a Globo não ataca ele. Isso aqui não é denúncia, não. Está nos jornais. Está na Folha de São Paulo. Está no Metrópolis. Não sou eu, não. Isso aí tá de maneira reservada, mas soltaram. Por que a Globo não ataca esse cara? Atacar quer dizer, não questiona. Hã? Por quê? Porque fez favor. E na sua visão, esses ataques e perseguições do ministro Alexandre de Moraes ao senhor e a muitos da direita seria de desespero ou ele quer desestabilizar a direita? Ele quer nos calar. Como é que um ministro da Suprema Corte diz: nós temos que combater a extrema-direita na América Latina? Essa é a linguagem que a esquerda usa. A esquerda chama a direita de extrema-direita. E a imprensa entra nesse jogo. Mas você nunca viu nem a imprensa chamar de extrema-esquerda. Pastor, mas a pergunta aí, quando a gente olha para as ditaduras que foram instaladas no mundo, deixaram a perseguição no campo político para atingir uma pessoa que não é político e é um religioso. Isso não seria um escalonamento para essa instalação de uma ditadura de esquerda no nosso país? Mas é lógico, gente. A história é a história. O que o comunismo da antiga União Soviética fez? O que o comunismo da Coreia do Norte faz? O que o comunismo de Cuba faz? O que o comunismo da China hoje faz? Nicarágua. A Nicarágua Coreia não é do Norte. comunismo, já é de um ditador. É comunista, é um ditador. O que ele falei Coreia do Norte? O que eles fazem? Todos os opositores têm que ser calados. E por que eles calam opositores religiosos? Porque opositores religiosos trabalham com massa, com povo. Então, para eles, esse é o grupo mais perigoso que tem. Por isso que tem toda essa perseguição. Mas há quem está dizendo aí, pastor, que o que o senhor está vivendo não é uma perseguição religiosa. Ah, é? É mesmo? Já até um deputado já esteve aqui comigo também. Então, avisa o deputado que esteve aqui com você. Quando eu cheguei no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, 4 cadernos meus, 3 de esboços. O delegado, um cara muito simpático, folheou folha por folha o caderno. Aí disse assim: esses 3 aqui eu vou te devolver, que são questão aí de teus sermões, que eu gosto de escrever. Todos esses vídeos eu escrevo. E meu discurso, ele falou, aqui é porque como está lá citando que, né, o que eu falo, Alexandre de Moraes, então ele falou, isso aqui eu vou guardar. Aí ele ligou para o chefe da Gestapo de Brasília, que eu chamo de Gestapo. Isso é lá na Polícia Federal, uma Gestapo. Recolhe tudo. Instrumento do meu ofício. Como é que não é perseguição religiosa? Como é que aprende um passaporte de um líder religioso? Meu ofício de desempenho. Por exemplo, eu tenho uma conferência em Boston e o casamento da filha do meu pastor, porque lá no convite de casamento bota o nome do celebrante. E eu estou impedido de ir. Então está impedindo, me cerceando. E outra, pergunta a esses que estão falando, na União Soviética, ok? Na China, na Coreia do Norte, em Cuba, mataram pastores e prenderam por quê? Por que mataram e prenderam os pastores? Por causa de posicionamento. Acorda, gente! Prender e matar. O que é perseguição? Para calar. Para não deixar aquela influência se mover. Eu quero debater com um cabra desse na minha frente, dizer na minha cara isso aqui. Vem dizer aqui para mim. Como é que é perseguição?
Olha o que Deus fez. Há 15 dias atrás, uma missionária coreana esteve na minha igreja. O vídeo está viralizado. Da Coreia, ela disse. A Coreia era um país só. O norte era onde tinha o maior avivamento. Quando o avô do Kim, desse ditador que está lá, começou a manobra política, chamou os pastores. Ó, vocês me apoiam, não sejam contra mim, as igrejas vão ter liberdade, vocês vão poder fazer o que vocês querem, não sejam só contra mim, papapá, papapá, papapá. Muito bem. Os pastores caíram nessa. Era o maior movimento de avivamento na Coreia, era a Coreia do Norte. O que aconteceu quando ele dominou e a Coreia foi dividida? O Sul, livre, e o Norte comunista, ele mandou matar todos os pastores e incendiar as igrejas. E hoje, na Coreia do Norte, se uma Bíblia for achada numa casa, é enforcada toda a família. Eu tenho pena desses irmãos. Eles acham o quê? O que é perseguição religiosa? Vou fechar a igreja. Isso que é perseguição religiosa? Não, é tentar calar qualquer líder religioso que se posiciona na sociedade. Não é crime se posicionar. Não é crime criticar. Não é crime emitir opinião. Então, isso é conversa para boi dormir, eu não sou boi. Perfeito, pastor, perfeito. Pastor, vou encerrar aqui. Existe 200 milhões de brasileiros que podem nos assistir nesse exato momento através desse corte, olhando para aquela câmera. O senhor escolhe qual seria a sua mensagem para esses 200 milhões de brasileiros. Eu vou deixar duas coisas. Uma pergunta que eu vou responder. Silas Malafaia é político ou é pastor? Considere a pergunta feita. Pastor Silas Malafaia é político ou é pastor? Então eu vou responder com uma pergunta, como Jesus fazia. Martin Luther King era pastor ou político? Pastor. O homem dos direitos sociais nos Estados Unidos. O Tutu, o bispo anglicano na África do Sul, era pastor ou político? Foi ele. Muita gente não sabe da história. Por que não houve um banho de sangue? Por que não houve um banho de sangue no apartheid, aquela guerra onde os brancos massacraram negros? Porque esse cara conseguiu fazer uma conciliação e levar nos tribunais brancos e negros para se perdoarem. Se não houvesse isso, ia ter um maior banho de sangue, talvez um dos maiores da história. Eu sou político? Eu sou de partido político? Eu tenho alguma pretensão política? Não. Eu sou uma voz. Então, parem de falar bobagem. Eu sei o que é que eu estou fazendo. A minha última palavra é isso aqui. Só interrompendo o senhor, há um governador do estado do Goiás que disse que o senhor viria candidato a presidente. Né? Quem tem boca fala o que quer, né? E quem tem ouvido, lamentavelmente, tem que ouvir o que não deseja. Então, ele fala o que ele quer. Agora, eu queria dizer só uma coisa, já que nós estamos aqui nessa palavra. A Bíblia, Jesus não anula a cidadania terrena. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo, Mateus capítulo 22, o apóstolo Paulo, Romanos 13:7. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. A cidadania terrena não é para ser anulada. E deixa eu deixar isso aqui bem claro para o povo de Deus. Igreja não apoia ninguém. Igreja de Cristo não precisa de presidente, governador, senador, deputado, vai por aí afora. Só do Espírito Santo. Agora, as pessoas que pertencem à igreja são seres humanos inseridos num contexto social e que você tem direitos e deveres como cidadão. Aí desculpa, eu tenho que me alongar nisso, que essa é uma resposta muito importante. Se você acha que você é um ser só espiritual, se você acha que é isso, então eu vou mostrar a tua hipocrisia e teu farisaísmo. Não tire carteira de identidade, não tire carteira de trabalho, nem carteira de motorista. Se o teu patrão não te pagar, não busque a justiça trabalhista, porque tudo isso é cidadania. Se alguém te ameaçar, não vai à polícia, porque isso é cidadania. A Bíblia não elimina a cidadania terrena. Eu, como membro do segmento evangélico, desse segmento, eu tenho direito a me expressar. Agora, eu desafio. A igreja evangélica apoia a ALB, eu sei. Desafio. Procura aí para saber quanto é que eu falei isso. Tá aqui o Jarmuth, tem membros da minha igreja aqui. Todas essas manifestações, pergunta quando é que eu chamei meu povo do púlpito da igreja. Nunca. Irmãos, temos uma manifestação, vamos alugar ônibus, vamos preparar. Nunca chamei meu povo para manifestação nenhuma, porque isso é um direito de cidadania. E eu aprendi a separar.
a igreja da minha cidadania. Não deixo de ser igreja e não deixo de ser cidadão. Deus abençoe você, a sua vida e tenha misericórdia do Brasil. Pastor Silas, muito obrigado por aceitar o convite e vir até nós. Pastor Jarmuth, obrigado por corroborar para que isso tivesse acontecido. Obrigado mesmo. Abraço, meu amigo Pastor Maurinho, Pastor César Cavalcante. Nós vamos nessa. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta. Até mais. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação.